Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão aí? Tudo bem? Então, eu vou ler uma história aqui pra vocês hoje. É uma história um pouco longa assim, não é tão longa, mas é porque a pergunta do final é boa e simples e boa. Mas a história, enfim, vou ler a história meio rapidinho, assim. Ei, Manu, tudo bem? Queria, em primeiro lugar, dizer que encontrar o canal Flor e Manu foi a melhor surpresa pra mim esse ano. Adoro a Flor, sou muito fã dela como atriz e muito legal descobrir que ela é muito da hora. Só queria dizer parabéns pelo canal e boa sorte com tudo. Eu tenho 25 anos de idade e meu ex terminou comigo há pouco tempo. Eu tava precisando ouvir algo bom, quando eu vi o vídeo Não Consigo Mais Me Apaixonar. No dia anterior eu falei isso, não consigo mais me apaixonar, e tentei sair com um rapazinho e saí chorando no encontro muito bom. Creio que a felicidade às vezes não será possível. E ainda estou muito confusa sobre carreira e dinheiro. Enfim, eu tenho desejo de ser atriz, ainda não terminei uma faculdade, tenho vontade de abandonar, mas tenho medo de sofrer ainda mais com desemprego, ainda mais do que estou sofrendo. Enfim, não sei exatamente o que fazer da vida e, teoricamente, eu deveria ter algumas respostas e ter tomado algumas decisões com 26. Não? Ainda não sei o que fazer. O que fazer? Hahaha. A pergunta dela é, então, o que fazer da vida? Aí eu respondi um pouco brincando, eu falei, eu também não sei o que fazer com 37 e tal, aí a conversa seguiu um pouco, mas o que fazer da vida, né? E aí eu acho que essa pergunta aqui dela, e que então ela tá falando de trabalho, de desemprego, de dinheiro, de amor, de carreira, tudo isso, os nossos pacotes, né? Os pacotes do... Quer dizer, as partes do grande pacote, os índices que você tem que cumprir, todas essas coisas. Então, eu queria um pouco falar sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa... Já falei sobre isso um pouco aqui, mas eu acho que isso é uma coisa que aparece muito nas queixas das pessoas para mim, nas angústias e nas instabilidades, assim. E muito no trabalho da autoescrita, na prática de interlocução, isso é muito frequente, assim. Então, eu vou falar um pouco sobre isso para ver se... Porque eu acho que pode realmente servir para... Talvez falar, talvez não seja. Talvez, vamos ver. Vamos lá, vamos ver? Então, eu sempre fico muito feliz quando alguém me fala, tô totalmente perdido, assim, não sei o que fazer, não tô entendendo e tal. Fico mesmo, porque essas construções que a gente tem, tipo casamento como modelo de relação, de felicidade, a carreira, o sucesso na carreira, uma vida estável, uma vida saudável, esse sentido de vida saudável que hoje em dia, né, funciona. Então, um bem-estar físico, um bem-estar emocional, um bem-estar relacional, um bem-estar financeiro, todas essas coisas que a gente tem que conseguir cumprir para existir de um jeito correto, elas são construções, né? Eu já falei isso muito aqui. Elas são construções, elas são artificiais nesse sentido, elas não são coisas em si. O mundo não nasceu com a vida saudável, né? O mundo não surgiu com a instituição do casamento, né? Não tinha lá atrás isso funcionando assim. 10 mil anos atrás tinha uma pessoa, um padre, falando vocês vão ficar juntos para sempre. Não, isso não existia, né? Não existia a lógica de sucesso neoliberal e tal. Não existia, isso é uma coisa de agora, assim, e tal. Só que a gente então, como a gente nasce dentro dessas mitologias, a gente percebe elas como sendo coisas em si. A gente tem a impressão de que elas são coisas em si. Assim como a ideia de saúde também, né? A ideia de saúde mental nesse sentido, né? A ideia de sanidade, né? Tudo isso, é, todas essas coisas são coisas que são construções, são coisas que são elaboradas ao longo do tempo. E a gente não percebe como sendo. Não, eu não estou dizendo, como sempre, calma, que não existam coisas concretas nisso tudo. Não estou dizendo que não exista saúde, por exemplo. Não estou dizendo que não exista cuidado com o corpo, por exemplo. Não estou dizendo que não exista o sofrimento psíquico, por exemplo. Não estou dizendo que não exista a felicidade relacional, por exemplo, e a tristeza relacional, por exemplo. Tudo isso existe. Mas esses grandes pacotes que a gente, então, acha que são as soluções para a nossa vida... O que eu faço da minha vida, essa frase, né? A própria vida acaba sendo uma construção um pouco artificial. O que eu faço da minha vida, como se a sua vida fosse uma coisa separada de você. Então você tem que conseguir cumprir esses fatores lá para dar conta de ter uma vida ok, uma vida correta, uma vida boa, uma vida resolvida. E a vida não é, já falei isso aqui também, uma coisa separada de você. A vida é a sua experiência de estar vivendo enquanto está vivo, né? Então ela é um troço que se torna assim, se vira sobre si mesmo, assim. Ela é a tua própria experiência, o seu próprio estar, o seu próprio imaginar.
Tudo isso, o próprio construir, o seu próprio relacionar, isso é a vida. Não tem fazer, o que eu vou fazer com a minha vida, né? Então, isso é um pouco difícil de entender, é difícil mesmo de processar, porque como a gente recebe esses valores num campo exterior, então, bom, o casamento. Então você tem que casar, então você tem que fazer assim, tem que fazer... Aí a gente pode rever outros modelos aí, então não precisa se casar, você pode não casar. Mesmo que você reveja os modelos, são outros modelos que a gente está tentando cumprir. Então, isso gera na gente uma certa expectativa, uma construção artificial mesmo em relação ao que essas coisas são. E essas coisas não são coisas em si, né? O que, então, quando a gente espera a felicidade no casamento, o que a gente encontra é uma relação. A realidade disso não é um casamento, ou casamento, como ideia, é uma relação. E uma relação não tem nada a ver com a ideia de casamento, né? Quando a gente imagina que na maternidade ou na paternidade a gente vai se realizar, por exemplo, a gente encontra a paternidade. E a paternidade não tem nada a ver com aquilo lá que te venderam na propaganda da margarina ou em tantos outros lugares. Não tem, é uma outra coisa. É uma experiência contínua, né? Quando a gente acha, por exemplo, que vai se realizar, como ela está dizendo aqui, no campo da carreira, né? Então eu vou ser atriz e aí eu vou me encontrar e aí eu vou ser feliz com isso. Talvez não, né? Até porque ser atriz não é uma coisa em si. Ser atriz é um processo, ou ser qualquer coisa que seja, mas é um processo de anos e anos e anos de construção e de vivências. É uma série de vivências encadeadas e você fala, então eu tenho sido atriz nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu tenho feito isso, tenho aprendido com isso, tenho vivido isso, mas isso não é uma coisa em si. Isso é uma sequência de eventos colocados no tempo que configura uma trajetória, um percurso. Então, o seu percurso como atriz é esse. Você pode deixar de ser atriz num dado momento, ou você pode virar outra coisa, enfim. Mas isso tem gente que nunca vai se identificar com uma coisa e fixar esse ponto, né? Tem gente que sim, tem gente que vai então se entender como atriz e falar, isso é o que eu sou. Isso é o que eu sou, porque construiu uma identificação muito forte com aquele próprio percurso. Eu me identifico ali, eu me entendo ali, eu vejo o mundo a partir dali com aquela lente, né? Então eu sou escritor, ou eu sou roteirista. Meu irmão fala, eu sou roteirista. Ele é roteirista. Eu não consigo falar isso, muito embora escreva roteiros. Eu não falo, eu sou roteirista. Acho estranho, mas é meu jeito. Mas ele fala, ele se identifica com essa lente para entender o mundo, né? Isso é possível para ele, faz sentido para ele. Então, às vezes, a gente vai se identificar com essas construções. Mas isso leva um tempo. Isso não é bom, virei roteirista, né? Mesmo falar, eu sou filósofo, eu sempre achei estranho falar, eu sou filósofo. Sempre achei assim, bom, eu me formei em filosofia, mas quer dizer que eu sou filósofo? Eu acho isso tão esquisito. O que é ser filósofo, né? Aí agora, com esse trabalho aqui, eu acho que eu estou praticando filosofia nesse campo aqui do YouTube, né? Então eu posso dizer que pelo menos estou filósofo por um tempo. Sou filósofo. Bom, mas enfim, acho que seria mais razoável talvez a gente dizer estou. Quando estou por um longo percurso, podemos dizer sou, talvez, né? Aí sim. Por que eu estou falando isso? Porque essa ânsia pela classificação, essa ânsia por dar conta e dizer o que somos e tal, e conseguir encontrar e cumprir esses modelos, gera muito sofrimento. Eu acho que a gente nem percebe o quanto gera, mas gera muito sofrimento. Porque a gente vai em busca de alguma coisa e essa coisa não se realiza na prática dela, né? Não se realiza. A prática dela é sempre uma outra coisa. Isso é muito intenso. E aí lá nos textos de elaboração da autoescrita, isso fica muito claro, assim, porque um trabalho que a gente faz, basicamente, na minha interlocução com as pessoas, é falar, tá bom, o nome disso é isso, mas o que é isso? Né? O nome disso aqui é tal, a classificação é tal, mas o que é a experiência disso? Como você sente isso? Como isso acontece para você? E assim a gente vai indo, andando para trás, e várias vezes o sofrimento mesmo, vem de um descompasso entre a classificação do que, por exemplo, seria a carreira e a experiência da carreira, né? A classificação do que seria a relação, o casamento e a experiência da relação. Então, você vai em busca de uma identificação com aquele sujeito que é, por exemplo, que é a matriz, mas a prática disso não tem nada a ver com isso. E a vida não é feita dessa construção. Essa construção é uma artificialidade que a gente construiu para tentar falar das coisas. Mas a prática do trabalho de atriz não tem nada a ver com essa artificialidade que a gente construiu. Difícil de entender isso, assim, porque a gente recebe só as artificialidades, entende? Então, esse processo dela aqui de falar eu estou perdida, eu falo, ainda bem, né? Ainda bem que você está perdido, porque você está percebendo em algum grau que essas coisas são artificiais.
Estranho é, para mim, na minha opinião, estranho é quem topa um modelo desse desde o princípio e segue com ele sem nunca se perguntar, mas isso aqui é assim mesmo? Isso tem que ser assim? Isso é uma coisa em si? Todo mundo vive assim? Todo mundo tem uma carreira, um casamento, tal, tal. Todo mundo vive assim? Não, isso é inventado, é de agora. Assim, o nosso modelo de vida, com essas caixinhas que a gente tem que cumprir, é de agora. A gente está vivendo em 2019 esse modelo. Daqui a 50 anos vai ser outro, né? Quando a gente fala de saúde, é muito bom, por exemplo, de saúde física, né? A lógica do fitness e do sei lá o quê, do comer bem e tal. A cada 10 anos tem uma outra prática que vai vender uma outra coisa, um outro conjunto de práticas do que é o ideal da saúde e do que é o ideal da beleza, por exemplo, né? E assim a gente vai, sem perceber, só cumprindo o rebatimento dessas caixas, desses ideais, sem sequer olhar e falar, bom, mas espera aí, mas 10 anos atrás comer ovo fazia mal, agora faz bem? Como é isso? Leite era bom, agora é ruim? Como é isso? Lactose é o grande problema da vida? Tem a ciência caminhando, óbvio, né? Tem as descobertas sobre as coisas, óbvio, tem mesmo. Mas tem também uma mudança de discurso artificial. Estou falando da alimentação, poderia falar de qualquer outra coisa. Então, o que é o modelo da relação, né? O que é se relacionar? Então, ela vai em busca, vai ter um encontro com um rapaz, e aí nesse encontro ela está depositando a ideia de um encontro. Né? A ideia de um encontro. O que é um encontro? É o que ela viu como encontro, é o que ela leu como encontro, os filmes, as novelas, as coisas todas. E aí, quando ela chega lá, esse encontro é cheio de outras coisas. Eu não estou falando só de novo de expectativa e realidade, um pouco, mas não é isso. O encontro é uma coisa em si, né? Ele é atravessado por uma série de coisas e tal, e aí você não dá conta de viver ele porque você está vivendo com a construção narrativa, é uma espécie, como eu já falei também, uma espécie de mitologia do que é a relação. Então, o que é o date, né? Então, o date é aquilo, né? Não é. O que é então? Não sei. E aí sofre, porque parece que o deslocado é você. O ponto é, parece que o errado é você. Parece que quem está errado, quem não está conseguindo cumprir o que é a narrativa normal, funcional, é você. Não é você. A narrativa é inventada. A narrativa é artificial. Então, o sofrimento, grande parte do sofrimento se dá por tentar cumprir essa narrativa, cumprir esses parâmetros. E a gente não consegue. Tantos de nós não conseguimos. E tantos de nós achamos que estamos conseguindo, mas estamos sofrendo por conseguir, né? Porque é tanto esforço para conseguir ter sucesso, é tanto esforço para conseguir estar na carreira e fazer e tal, e ser e tal, a pessoa, não sei o quê, saudável, bem-sucedida, bonita, interessante, tudo aquilo que você tem que conseguir ser. E no final das contas conseguir pagar as contas, porque voltamos a isso, no final das contas no Brasil, eu falo, mas e o desemprego? Eu quero ser atriz, é lindo isso e tal, mas e como é que eu pago as contas? Aí eu diria para ela muito concretamente, bicho, ser atriz nesse momento no Brasil aqui e tal, ou viver de arte, quer que seja, é muito complicado mesmo, muito complicado, concretamente falando, muito complicado. Então você tem que pensar se você vai poder ter um outro emprego, trabalhar com uma outra coisa e fazer teatro no final de semana, por exemplo, sei lá, dando um exemplo, entendeu? Muito complicado. A realidade de 2019 para esse campo é muito delicada. Não que você não possa fazer, você pode fazer o que você quiser, mas saiba que não vai ser, não é, né? Então, porque tem o problema do dinheiro. Tem tudo isso que você tem que conseguir fazer, todas essas caixas para cumprir, todas essas narrativas que colocaram para você, e tem o dinheiro, que é a primeira narrativa lá, né? Que também é uma artificialidade, é uma baita de uma artificialidade. O dinheiro é uma invenção, o dinheiro não é uma coisa em si, é uma invenção. Mas ele talvez seja a artificialidade mais concreta, mais material, mais terrível nesse sentido, porque ele gera mudanças radicais no real, né? O dinheiro. A movimentação da bolsa, ou sei lá o que, gera gente morrendo. Isso é muito louco, né? É muito, assim, difícil de processar, mas acontece. Então, esse também é um assunto longo, né? Mas, então, querendo tentar completar aqui para ela, para ver se ajuda alguma coisa, normal tá perdida. Quem diz que sabe o que fazer da vida, tá olhando para a vida de fora dela, percebe? A vida está aqui, ela não está em outro lugar. Talvez ela esteja aqui em tudo, mas o que fazer da vida é considerar a vida como uma coisa que não é a sua experiência. E a sua experiência é esse troço que é contínuo, entendeu?
Então entenda, as coisas vão ser práticas. Então, na verdade, você não vai descobrir uma carreira, você vai encontrar um processo de práticas, né? Um trabalho. E aí a lógica do trabalho. Vou trabalhar por anos fazendo isso e tal. E a gente não está preparado para isso, para enfrentar o trabalho, por exemplo, que é ser pai, né? Um trabalho. É um trabalho. Martinho ontem bateu a bochecha e tal, passei a noite colocando gelo, e aí tá com roxo, não, enfim, não importa, mas é isso, não vai passar. Não vai chegar uma hora que eu virei pai e resolveu. Eu sou pai, e isso é o que é. Eu vou ser pai, até o final. Vai mudar. A minha paternidade, a lógica dela vai mudar, porque ele vai mudar e tal. Mas até enquanto ele existir, eu existir, ou uma dessas duas coisas acontecer, eu vou ser pai. Então não vai existir a paternidade. Existe esse processo. Deu para entender? Sim. A carreira não existe, existe o processo, essa sequência. E a gente não consegue lidar com isso porque a gente está em busca da carreira. Gente, me digam aí se fez sentido e era isso que eu tinha para dizer, tentar dizer, tá bom? Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, para quem talvez ele sirva, vai saber. E comentem o vídeo, leiam os comentários dos comentários e leiam os comentários e comentem. E a gente segue amanhã com mais uma questão, impressão, inadequação e a gente vai indo, tá bom? Obrigado, bom dia para vocês e amanhã a gente tá aqui de novo. Beijo, tchau. Tchau. Alô? Alô?